Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou o Vitor Irajá e te atualizo agora sobre as últimas notícias do Brasil e do mundo. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse hoje que a redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos é positiva e vai na direção correta, mas afirmou que o governo vai continuar trabalhando por mais reduções. Quem acompanhou essa coletiva foi a nossa repórter Duda Cambraia, que fala ao vivo de Brasília. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Duda. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. Pois é, Vitor, essa foi a primeira resposta do Planalto em relação à ordem executiva do governo norte-americano para retirar as tarifas iniciais impostas aos países. No caso do Brasil, aquela tarifa inicial de 10%. Eu destaco 2 pontos dessa coletiva. O primeiro é em relação aos produtos com tarifas zeradas, é o caso do suco de laranja brasileiro, que agora não tem mais taxação. Segundo o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no ano passado o Brasil exportou 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos em produtos, o que corresponde aí a 12% da exportação brasileira. E desses 40 bilhões de dólares, 23% corresponde então a produtos sem taxação. Agora, com a decisão de ontem, esse número passa de 23% para 26%, o que representa quase 10 bilhões de dólares, sem taxação. Um outro ponto para destacar é em relação ao café, Vitor, que segue com a sobretaxa de 40%. A gente lembra que o Brasil é o maior exportador de café para os Estados Unidos e Geraldo Alckmin reconheceu que essa sobretaxa de 40% ainda é alta, o que dificulta a concorrência do café brasileiro, porque outros países acabaram tendo uma redução maior nessa taxa inicial imposta pelos Estados Unidos. Alguns setores da economia já se pronunciaram sobre esse assunto. É o caso da Confederação Nacional da Indústria, que disse que outros países terão mais vantagens após esse recuo de Trump e que agora é a hora de pressionar para retirar as taxas extras sobre o Brasil. Alckmin falou sobre isso na coletiva e a gente separou um trecho para ouvir. A conversa do presidente Lula com o presidente Trump foi importante, no sentido do diálogo e da negociação, e também o encontro do chanceler Mauro Vieira com o secretário de Estado Marco Rubio. O empenho do governo brasileiro, o presidente Lula sempre orientou diálogo e negociação. Não tem tema proibido. O Brasil quer resolver e resolver rápido. Também a sensibilidade do governo americano, que tomou uma medida boa, na direção correta de reduzir custos para os seus consumidores. De Brasília, vamos a Belém, porque a primeira semana da COP30 termina hoje com uma plenária extra. Quem acompanha tudo falando ao vivo de Belém do Pará é Pedro Teixeira. Pedro, quais que são as discussões em voga nesse sábado, meu querido? Seja muito bem-vindo e boa tarde. Tudo bem, Vitor? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. Financiamento climático é um dos principais temas deste sábado aqui na COP30. O presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, apresenta daqui a pouquinho, numa plenária, o Roadmap, que é o caminho de Baku para Belém e como os presidentes da COP29 e da COP30 entendem que os países podem arrecadar, como eles podem arrecadar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares em financiamento climático. É uma proposta com pontos bastante polêmicos. Tem ali, por exemplo, a ampliação de tarifas para quem usa jatos particulares, para quem usa a classe executiva em voos comerciais. Além disso, tem vários pontos que serão apresentados oficialmente aos países neste sábado. A plenária, Vitor, não tem como objetivo aprovar o Roadmap, serve apenas como um encontro de apresentação do que foi desenhado e planejado pelos dois presidentes, o presidente da COP29, que aconteceu em Baku, e o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30, ele que tomou posse no início desta semana na abertura da COP aqui de Belém. Além disso, logo depois desta plenária, tem uma plenária extra às 4 horas da tarde.
para seguir debatendo 4 pontos que são importantes para a agenda climática e que não estão na agenda da COP30. São eles: financiamento climático, metas climáticas, NDCs, as decisões com relação à transparência das informações por parte dos países e também decisões unilaterais, que são os chamados mecanismos de protecionismo verde que impactam no comércio mundial. Volto com vocês. Obrigado pelas informações, Pedro Teixeira falando ao vivo de Belém do Pará. E olha, o sábado também foi marcado por uma manifestação lá em Belém. Essa marcha mundial pelo clima contou com a presença das ministras Marina Silva e Sônia Guajajara. O ato reivindicou a demarcação de territórios tradicionais, a necessidade de financiamento climático e também ações contra o aquecimento global. A marcha partiu do mercado de São Brás e passou por vários pontos da cidade. A programação também contou com um desfile da cultura paraense. De acordo com a organização, a intenção é reafirmar o papel fundamental dos territórios ao tratar de políticas de enfrentamento à crise climática. E o ex-ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito que apura os crimes de assédio e importunação sexual. Segundo a denúncia, uma das vítimas foi a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Uma apuração da nossa analista de política, Luísa Martins, que traz os detalhes. O relatório com o indiciamento foi enviado ao ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal. O ministro já determinou o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República. Agora, os próximos passos estão nas mãos do procurador-geral, Paulo Gonet. Ele tem 3 possibilidades: denunciar o ex-ministro, pedir novas diligências ou arquivar a investigação. Almeida foi demitido do cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em setembro do ano passado, depois que casos de suposto assédio vieram à tona. Um deles teria envolvido a também ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Seu depoimento à PF contribuiu para o indiciamento. A investigação tramita em sigilo. Se a PGR decidir denunciar Silvio Almeida, a segunda turma do STF vai definir se há elementos suficientes para torná-lo réu em uma ação penal. A defesa de Silvio Almeida afirma que ainda não foi notificada do indiciamento e que reafirma a sua inocência no caso. Olha, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado Eduardo Bolsonaro e torná-lo réu pelo crime de coação. Eduardo Bolsonaro foi acusado de articular sanções ao Brasil e também contra autoridades brasileiras lá nos Estados Unidos. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, citou no voto dele as sanções econômicas contra o Brasil, também a suspensão de vistos de ministros do Supremo e a aplicação da Lei Magnitsky como provas dessa articulação por parte do deputado. Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. Apesar de todos já terem votado, o resultado só vai ser oficializado depois que o julgamento encerrar-se oficialmente no dia 25 de novembro. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro. E olha, as famílias que tiveram os imóveis interditados depois da explosão de um depósito clandestino de fogos de artifício aqui em São Paulo vivem a apreensão de saber quem vai pagar pelos prejuízos. Muitos desses moradores permanecem em frente às suas casas com medo de saques. Guilherme Rajão tem os detalhes ao vivo aqui de São Paulo. Seja muito bem-vindo e boa tarde, Rajão. Oi, Irajá, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Exatamente, estamos aqui no Tatuapé, local onde aconteceu na última quinta-feira, durante a noite, toda essa situação. Essa residência aqui onde nós estamos na frente é o local onde este homem manuseava de uma forma ilegal esses artefatos explosivos que acabaram aí gerando todo esse problema. Uma combustão ali que causou, portanto, essa explosão que gerou todo esse prejuízo, mas muito mais importante do que isso, Irajá, levou pelo menos outras 10 pessoas a ficarem feridas, algumas delas com lesões aí um pouco mais severas. Uma mulher, inclusive, teve o tímpano estourado por conta do barulho muito alto da explosão. Ela morava naquela residência que fica logo ali ao lado e a Guarda Civil Metropolitana segue por aqui atuando a todo momento, justamente por isso que você falou, né? Nessa preocupação com
relação a possíveis saques que possam acontecer nas residências dessas pessoas que moravam, pode-se dizer moravam, né? Porque tem muitas dessas casas que infelizmente não há mais o que se fazer por conta dos danos causados por essa explosão que de fato foi muito, mas muito forte. As imagens são muito chocantes, mostram a força de toda essa explosão. Aqui nós temos outras famílias que moram nessas residências aqui à frente e a gente consegue ver que elas estão aqui na frente, ó, esperando aí uma possibilidade de conseguir retirar alguns outros pertences que estão dentro da residência. A todo momento, assim como este carro chegou agora há pouco, chegam pessoas aqui para fazer doações, para tentar ajudar de alguma forma. A criançada chega aqui com balões para tentar também trazer um pouco de conforto para as outras crianças que estão aqui na rua também aguardando alguma resposta, alguma solução para a sua situação, mas muitas dessas famílias ainda estão aqui na rua sem a possibilidade de voltar para casa. A gente vai seguir por aqui acompanhando e voltamos na nossa programação com mais detalhes. Irajá. Realmente uma tristeza. Muito obrigado pelas informações. Guilherme Rajão falando ao vivo aqui de São Paulo. E olha, os chilenos vão às urnas amanhã para escolher o próximo presidente do país. A disputa que é liderada pela candidata comunista Janete Jara e o representante da ultradireita José Antônio Cast. Quem tem os detalhes para a gente é a nossa correspondente Luciana Tadeu, que está em Santiago e traz os detalhes ao vivo. Seja muito bem-vinda e boa tarde, Luciana. E olha, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que tomou uma decisão sobre as futuras ações em relação à Venezuela, mas não detalhou muito bem o que ele pretende fazer. Segundo fontes, 3 reuniões na Casa Branca nessa semana teriam discutido possíveis operações militares aqui no país latino. A gente mostra para você a fala de Donald Trump. Essas foram as principais notícias do momento. Você fica agora com o CNN Viagem e Gastronomia. A gente se encontra já já em mais boletim aqui neste plantão de sábado na CNN Brasil. Espero vocês. Até lá.